Open your Bible. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou continuar a ministração de ontem. Quem estava aqui ontem à noite, diga amém. Então, quem não estava, vai receber a porção de hoje. Eu declaro que ela é dobrada. Olha o tanto de gente que não estava. Credo. 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, que não é meu caso, gostaram da piada, não? Eu era menino, eu sou menino ainda, entendeu? Vamos pregar sério agora. Eu estou querendo bater em vocês, não estou conseguindo. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Essa expressão aqui é onde eu quero trabalhar. Eu pensava como menino. Repita comigo: falava, sentia, pensava. Quando cheguei a ser homem, preste atenção, quando cheguei a ser maduro, olha a decisão, olha a escolha, olha a fé operante. Desisti das coisas próprias de menino. Ontem nós estávamos falando sobre a estrutura emocional liderada pela carne, como ela se torna um peso na jornada. Quando você tem sentimentos e pensamentos ainda energizados pela carne, e infelizmente muitas vezes até por demônios, por espíritos doutrinadores malignos, o caminhar espiritual se torna mais pesado. Quando o escritor de Hebreus diz, no capítulo 12, que nós devemos lançar fora todo o peso e todo o pecado e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, tanto esse peso como esse pecado diz respeito à nossa alma. Ali em Hebreus capítulo 12, quando ele fala de peso, ele está se referindo a uma proeminência que precisa ser removida do meu caminho. Quando ele fala de pecado, ele fala de uma situação interior que precisa ser removida do meu coração. Mas o fato é que uma alma carregada, ela dificulta o exercício da fé. Ela dificulta passos sobrenaturais. E o que é pior, ela dificulta a nossa perseverança. Porque a maioria de nós aqui tem uma decisão de não desistir. A maioria de nós aqui tem uma estrutura formada pela oração em línguas, construída pela oração em línguas. Mas muitas vezes a nossa alma, ela se apoia numa viga muito frágil. Repita isso comigo. Muitas vezes a minha alma pode se apoiar numa viga muito frágil. Isso significa que essa viga muito frágil é a ladra
do seu bem-estar. Porque de repente você está bem, você está em paz, você está alegre, como a gente está agora, por exemplo. Nós estamos felizes, há uma paz, há uma certeza, há uma convicção. Mas essa condição está estruturada aonde? Quais são as vigas que estão sustentando essa emoção gostosa que você está sentindo? Essa paz, essa capacidade de perdoar, de dar outra face, andar a segunda milha, deixar a capa. Pastor, o senhor fala muito sobre isso, porque nós vivemos muito isso. Nós estamos sempre tendo que dar a outra face. Nós estamos sempre tendo que andar a segunda milha. E por que muitas vezes não o fazemos, prejudicando a saúde da nossa fé? Porque está pesado fazer. E por que ficou pesado? Porque aquela viga que sustentava aquela condição antes de fé, de perseverança, era uma viga frágil. Ou seja, você ainda não é homem naquela área, você ainda é menino. O menino não sustenta muito peso, não aguenta muito peso, mas um homem aguenta. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer, através da oração em línguas, Deus vai substituir toda a fragilidade emocional que se apoia na carne, por uma estrutura espiritual, que faz com que o fruto do Espírito não seja uma teoria, mas seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu não aceito, eu quero que você não aceite comigo, certas coisas me parar mais, eu não aceito, eu quero que você não aceite comigo, certos sentimentos me dominarem mais. Puxa vida, eu não aceito ser menino mais em certas áreas. Eu não aceito mais que a mentira tome o lugar da verdade na minha experiência. Imagina você ter uma experiência e ela não é verdade. A doença, por exemplo, não é verdade. A verdade é que você está curado. Você está curado. Eu tenho depressão profunda. Não, a Bíblia diz que você é liberto em Cristo Jesus. Mas eu não sinto essa libertação, esse é o problema. Suas emoções estão sustentadas ainda pelas estruturas que vêm da carne, que se não são estruturas pecaminosas, no mínimo eu as chamo de justiça própria, porque a carne tanto tem a justiça própria como tem a libertinagem, mas é tudo a mesma coisa. Repete isso comigo: a carne tanto tem a justiça própria, o legalismo, a religiosidade, o esforço próprio, mais forte, igreja, como ela tem a libertinagem. Não, nós não vamos ser nem legalistas nem libertinos, nós vamos ser verdadeiros, nós vamos andar na realidade. Agora, isso não é experimentado por força de vontade. Eu quero tanto, a morrer querendo, irmão. Estou falando em termos da operação do Espírito. Eu quero tanto. Isso não é movido porque alguém põe a mão na tua cabeça. Fulano orou comigo. Assim, eu não estou desprezando a imposição de mãos. Pode acontecer uma transferência de unção na imposição de mãos? Pode. Mas muitas vezes, e talvez na maioria delas, não acontece nada, porque na verdade nós nem entendemos o que é imposição de mãos. Imposição de mãos é muito mais do que eu colocar essa mão física na sua cabeça física, Alexandre. Imposição de mãos significa que o seu coração está sujeito aos princípios espirituais do manto que está sobre a minha vida.
Ou seja, é muito mais do que uma mão, é um coração sujeito. Aí quando a mão é colocada, há uma transferência, porque é uma ligação espiritual, há uma sujeição aos princípios. Não a alma do Weber. Eu não posso imprimir a minha alma em você, eu preciso imprimir a minha fé em você. Todo líder almático quer imprimir sobre os seus liderados sua própria alma. Ele tem como resultado um rebanho almático, uma liderança almática. Aí as pessoas precisam perguntar para ele se podem viajar de férias, se podem fazer isso, se podem fazer aquilo. As pessoas se tornam marionetes da alma daquele líder doente. Você não foi criado para ser mandado por ninguém. Você foi criado para mandar. Eu não estou nem aí quem não gostar de ouvir isso, eu vou repetir. Você não foi criado para ser mandado por ninguém. Você pode até escolher seguir uma pessoa no espírito, porque você viu nela um manto de Deus para a tua vida, mas ela não te requereu isso, você decidiu. Não parte de mim, parte de você. Então eu creio, irmãos, que o Espírito Santo quer nos ensinar, porque a maioria aqui está orando em línguas, então a maioria aqui está edificado. Vocês não ouviram isso, eu vou repetir. A maioria aqui está orando em línguas, então a maioria aqui está edificado. Pastor, é verdade, puxa, eu fico em crise com essa palavra que tu está pregando, porque eu tenho orado, eu tenho meditado, eu tenho adorado, eu tenho jejuado, eu tenho confessado a palavra, eu tenho me edificado no Espírito, mas eu sinto que a minha alma ainda pertence ao reino da carne, as minhas emoções ainda são controladas por vigas muito frágeis, qualquer coisa me abate, eu saio de um culto maravilhado, segunda-feira já estou deprimido, ou eu fico uma semana bem, quando vem uma má notícia, aquilo me destrói, ou quando vem, enfim, um ponto nevrálgico, um calcanhar de Aquiles. Pastor, eu tenho um calcanhar de Aquiles na minha emoção, na minha mente, na minha vontade, assim, me perdoa, pastor, mas quem tocar ali, solta o gatilho e eu desabo. Pois você não vai desabar mais. Você não vai desabar mais. Você não vai se sujeitar mais ao sentimento de menino, a um pensamento de menino, a uma fala de menino. Mas irmãos, o que esse texto nos revela é que não adianta você estar edificado. Aqui diz: quando eu cheguei a ser homem, eu desisti. Essa transferência da carne para o espírito, depois da edificação, passa por uma escolha. Porque senão, irmãos, e eu sei que isso não é verdade, o Espírito Santo está brincando conosco. Como que eu me entrego hora após hora, hora após hora, hora após hora, hora após hora, e continuo com medo, e continuo duvidando, e continuo amargurado, e continuo irado, e continuo etc, etc, enfermo, pobre. Espera aí. Por isso ele diz: quando eu cheguei a ser homem, eu desisti. Existe um lugar no espírito, existe uma pequena chave chamada decisão, onde você realmente entende quem você é no espírito e começa a assumir comportamentos que você nunca assumiu na sua vida, em nome de Jesus Cristo.
Você entende quem você é no Espírito e você assume decisões. Aqui ele diz: eu desisti. Não foi o Espírito Santo que operou isso nele, foi ele que decidiu. Levanta a sua mão bem alto, diga comigo: ser menino é papel do Espírito. Ser homem é papel do Espírito. Mas mudar de dimensão é minha decisão. Eu sinto Deus falando para alguns aqui: ei, hoje eu quero arrancar você desse lugar. Ei, hoje isso não te governa mais. Hoje você não vai pensar mais assim. Hoje você não vai sentir mais assim. Hoje você não vai falar mais assim. Por quê? Porque você descobriu que esse sentimento, que esse pensamento, que essa fala é de menino, mas no seu espírito você já está edificado. No seu espírito você já está maior do que esse negócio. Você já é maior do que o seu problema. Você já reina no espírito. Quando eu era menino eu falava, sentia, eu pensava, mas quando eu amadureci eu desisti. Amados, eu não estou dizendo que as lutas vão acabar, em termos da nossa mente, da nossa emoção. Enquanto as trombetas não tocarem, e elas estão perto de tocar, e quando as trombetas tocarem, esse corpo sairá da corruptibilidade para a incorruptibilidade. O mortal vai ser absorvido pela vida. Meu corpo vai ser igual ao de Jesus Cristo, glorificado. Mas eu posso, mesmo assim, ou seja, apesar de mim, encontrar um lugar de maturidade. Amém. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento de Cristo. Amados, se isso não fosse possível, não estaria na palavra. Você está dizendo que eu vou ser igual a Jesus? Não, eu estou dizendo que você já é igual a Jesus. E você vai crescer nessa dimensão, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Mas num ponto em que, sim, ataques virão do diabo, da carne, do homem, das circunstâncias, mas a sua estrutura, a sua sustentação íntima, vai arrancar essa cara de cavalo da sua cara para sempre. A cara do Leomar, agora melhorou. Leomar, quando ele não está rindo, é o típico. Se mantenha rindo, por favor. Espera aí, gente. Diga assim comigo, com a boca cheia de mel: eu posso pensar diferente, sentir diferente, falar diferente. Isso passa por dois processos: edificação e decisão. Ou seja, o quanto você se entrega à oração em línguas é o quanto o Espírito Santo pode substituir as fragilidades pela força. Essas vigas que
que quebram fácil, vão ser substituídas por colunas de ouro. Vão ser substituídas por colunas de diamante. Você vai descobrir o que é fé numa dimensão que você ainda não descobriu. Você vai descobrir o que é fé no momento que ela nasce. Você vai descobrir o que é fé no momento que ela se desenvolve. Você vai descobrir o que é fé no momento que ela é resistida. Você vai descobrir o que é fé no momento em que o fogo vem contra ela e tenta queimá-la de todas as formas. Você vai descobrir o que é fé quando tudo é contra ela e você inexplicavelmente continua acreditando. E você vai descobrir o que é fé quando ela se manifesta e a bênção é visível na tua vida. Mas é uma saga. É uma saga. Não é para frouxo. Não é para menino. Nem que é essa, viu? Nem para muito menos covarde, tímido, medroso. Agora, essas qualidades não estão em você, elas estão em Jesus. O ponto não é o quanto você crê, o quanto você anda com Ele. É o quanto você escolhe estar perto. Existem muitas dimensões na fé. E talvez você foi presenteado com uma delas. E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: se alegre, rejubile. Se você continua com a espada nas mãos, porque grande é o seu galardão no céu. Eu não sei se na fé você hoje está morando no Alphaville, ou você está morando na Coab, ou no Goiânia 2, ou você está morando no prédio, numa casa, ou você nem tem lugar para morar, meu irmão. Eu não sei se você hoje está com a geladeira abastada ou vazia. Eu não sei se a sua conta hoje está cheia ou vazia. Agora, eu estou falando de uma fé que não se importa com nada disso. Ela não se importa. Ela não se importa. Ela não se importa. Essa fé, ela salga. Essa fé ilumina. Essa fé multiplica. Essa fé gera. Essa fé se estabelece. Você começa a ver nesse processo, nessa saga, que a palavra de Deus funciona. Você começa a conhecer o amor e a graça de Deus como você nunca conheceu. Porque a fé agrada a Deus. Isso significa que Ele não está tão preocupado com a sua perfeição. Ele quer saber se você não soltou a espada. Uau! 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 Amém! Uau! Ele não está nem aí para os seus erros e acertos. Ele quer olhar para a tua mão. Na verdade, profeticamente, apocalipticamente falando, Ele quer olhar para a tua boca. Porque a espada sai da boca.
Nós somos muito religiosos ainda. A gente ainda pensa muito em Deus em termos de méritos e deméritos. A gente ainda julga os outros, critica os outros, segundo a projeção da autocondenação que está no nosso próprio coração. Quanto mais reprovado você se sente, mais você reprova e condena. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: esse tempo passou na sua vida. Porque você é aprovado em Cristo Jesus. Então por que eu me sinto tão reprovado? Porque você não para de olhar para você. O Senhor te diz: ei, pare de olhar para você e olha para mim. Mas, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Mas eu bebi, olha para mim. Mas eu caí, olha para mim. O Senhor te diz: eu não estou preocupado com a sua performance. Eu já tenho a performance do meu filho por você. Nada pode impedir o teu milagre. Porque o teu milagre não é uma história, nem um desejo, nem um sonho. O teu milagre é um fato. O teu milagre é um fato. A fé é a convicção de fatos. Eu não sei o que está na sua frente, mas o Senhor te diz: já aconteceu. Em mim já aconteceu. Pare de viver em você e vem viver em mim, diz o Senhor. Dá um sorriso para o seu irmão e pergunta para ele assim: você entendeu que o seu milagre já aconteceu? Sacode ele assim: não sei se você entendeu. Mas eu fico na carne quando eu peço para os irmãos falar, os irmãos não falam. Sacode o seu irmão e fala assim: você entendeu que a bênção já aconteceu? Sua família já foi salva, você já foi curado, esse câncer não existe mais, essa infecção desapareceu, esse problema na cabeça não existe. Nada disso é verdade. Isso é apenas um quadro natural que será substituído pela projeção da luz que brilha no seu espírito. Levanta a sua mão e grita comigo: esse quadro natural será substituído pela luz que brilha no meu espírito. Mais forte, diga assim: eu sou a luz do mundo, e o que eu sou em Cristo mudará esse quadro, e eu verei outra história. Deus está reescrevendo a minha história. Deus está reedificando os muros assolados. Deus está restituindo tudo. Aleluia! O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, diz o Senhor, para que tenham vida, 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 e a tenham em abundância. A questão não é o que Deus pode fazer, a questão é quantos podem crer. Crer é identificar-se com o que está feito. Crer é colar com a benção. Super bonda do céu, não solta não. Crer significa aderir a. Quando você crê, você adere, você acopla.
Dá um sorriso para o seu irmão, fala assim para ele: eu não acredito que você vai querer continuar vivendo na lei. Fala para ele. Sacode o seu irmão, é sério, todo mundo. Fala assim: duvido que você vai querer merecer alguma coisa, duvido. Não. Eu desisto da lei, eu desisto dos méritos, dos deméritos, da voz do homem, da voz do diabo, da voz da circunstância, da voz da carne, da voz da alma. E eu aceito Jesus. Eu decido pôr a minha confiança nele, para a minha saúde, para minhas finanças, para o meu casamento, para o meu ministério, para a minha existência. Eu desisto de ser menino. Quando eu sei que aqui há alguns meninos, mas a maioria de vocês não é menino mais. E Deus está falando para você: ei, entenda que você era. Entenda que você pensava. Entenda que você sentia. Entenda que você falava. Agora você desiste. E você entra. Sabe, a Bíblia diz assim: perto está o Senhor. Meu amigo, a Bíblia diz que Ele está perto. Você não está entendendo a apertura. Essa palavra não existe? Não, Bruna? Perto está o Senhor. Agora é interessante que a Bíblia diz algo assustador, porque nós somos religiosos, e nós nos incluímos e excluímos todos que estão fora dos nossos padrões. Todos que não se encaixam ficam de fora. Eu não. Eu fico dentro. Mas a Bíblia diz que Ele está perto, está o Senhor de todos os que o invocam. Deus não quer saber se você está limpo ou atolado na lama. Deus quer saber se do seu espírito há um clamor por Jesus Cristo. Isso é a coisa mais poderosa que você ouviu nos últimos 10 anos. Deus não quer saber se você está limpinho, uma ovelha bonitinha, com um lacinho, pipipi, papapá, ou se você está afundado na força do pecado. Deus quer saber se no seu coração há uma abertura e um clamor dizendo: ó Senhor Jesus. Oh Jesus, eu te invoco, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. Não importa a minha condição, eu olho para o Senhor e invoco o Teu nome, Jesus. Eu abro o meu espírito e invoco, eu te chamo para dentro. Jesus não gosta de visitar casas bem arrumadas, cheirosas e limpinhas. Os religiosos é que gostam. A gente canta: eu quero ser tua casa favorita. Aí você pensa assim que a casa favorita dele é uma...
É o santo dos santos. Não, meu, a casa favorita dele é lá, o Gadareno. Você já ouviu falar no Gadareno? É a casa favorita dele. Porque tinha uma legião de demônios e foi substituída pelo Espírito Santo. Jesus gosta do trem bagunçado, porque aí ele põe em ordem. Na ordem dele. Na dimensão dele. No Espírito dele. Na palavra dele. Na unção dele. Na santidade dele. Na justiça dele. Para de querer ser alguma coisa e deixa ele vir morar em você. Se você é muito bom ou muito ruim, não importa para ele. Na verdade, se você é muito bom e pensa assim, é de você que ele desvia a rota, porque os sãos irmãos, vocês não têm ideia como ainda nós somos religiosos, e eu estou me incluindo nisso. Porque o dia que isso acabar no nosso meio, esse lugar vai se encher dos pecadores. Quando eu falo pecador, irmão, eu sei que não tem pecadinho, pecadão, mas eu estou falando pecadores, a ponto dos religiosos olhar para nós e nos condenar. Os travestis, os traficantes, os esquizofrênicos, etc, etc, etc. Eles precisam ser atraídos por esse lugar. Jesus atrai esse tipo de pessoa. E Jesus transforma esse tipo de pessoa. O Gadareno foi liberto, encontrado em perfeito juízo. Ele foi tão liberto, ele foi mais liberto que os discípulos, irmãos. Vou repetir, você nunca ouviu isso, né? Nem eu ouvi agora do Espírito. Acabei de aprender com o Espírito Santo. E eu vou te provar. O Gadareno foi mais liberto do que os 12. Porque ele foi a Jesus e disse: me deixa te seguir. Jesus disse: não, volta para os seus e conta o que o Senhor fez. E diz a Bíblia que ele pregou para 10 cidades. Decápolis. 10 cidades. Foi tão profunda a graça de Deus naquele homem, você não precisa nem andar comigo mais. No Pentecoste a gente se encontra. Rapaz, a limpeza no você foi grande demais. Eu matei só 2.000 porcos por você. E nós muitas vezes não queremos perder nenhum porco pela libertação de uma vida. Oh, Jesus, obrigado por tua misericórdia. Então, irmão, Deus quer reestruturar suas emoções da carne para o espírito, através da oração em línguas. Mas isso passa não apenas por um processo de oração em línguas. Vai chegando os momentos das decisões. Oração em línguas é uma chave fantástica, porque ela realmente te amadurece no espírito. Agora, eu estou terminando, olha para mim. No espírito, você está edificado, construído, fortalecido, sim ou não? Sim.
Mas muitas vezes na alma, se você permitir, você desacredita até de Deus. Você duvida da palavra que Deus te deu. Você duvida da fé. Aqui é um lugar perigosíssimo. Aqui é a linha que Lúcifer cruzou, Caim cruzou, Esaú cruzou, Saul cruzou, Judas Iscariotes cruzou. Perigoso esse lugar aqui, meu irmão, porque ele é um lugar que fala. Eu pensava, eu sentia, eu falava. É um lugar que fala. É aquele lugar da incredulidade, onde a pessoa pega o exame médico e ela crê com todo o seu coração que aquilo ali é a verdade a seu respeito. Aí o Espírito Santo vem aqui e fala: não, eu vou tirar você daqui. Vou plantar você em outra estrutura. Eu vou te ensinar a andar no invisível. Vou te treinar a andar sobre as águas. Vou te treinar a crer contra a esperança. Poucos aqui sabem o que é isso. Crer contra a esperança é quando a esperança começa a profetizar o contrário também. E você olha para aquela profecia da esperança contrária e dá um passo para frente e diz: eu não estou entendendo, mas eu continuo crendo. Abraão creu contra a esperança. Ou seja, tem um lugar, existe um lugar que a esperança acaba, mas a fé continua. Bate pé na chão, dá uma glória a Deus bem forte. É isso aí, Savilda. Eu estou te assistindo, guerreira. Marido ficou hospitalizado quanto tempo? 114 dias. E essa mulher aqui crendo. Até o ponto que ele partiu para a glória. E ela está. Aí sabe o que ela fez? Ela mudou para cá. Está morando no meu gabinete. E foi a única pessoa nesse lugar que dançou aqui. Ela dançou, ela deu uma piruleta ali agora há pouco. O diabo olhou para ela e falou: vou arrancar tudo dela. Aí ela começa a dançar. Eu vou fechar todas as portas. E ele continua andando para frente. Sabe o que o Espírito Santo acabou de me falar? Que ele está preparando esse povo para o avivamento. Porque o avivamento dos últimos dias não será liderado por meninos que querem construir os seus impérios. O avivamento dos últimos dias será liderado pelo Espírito Santo, através de homens que não querem outro título a não ser o título de servo. Pessoas que debaixo do poder de sinais, de prodígios, cegos enxergando, surdos ouvindo, mortos ressuscitando, eles dirão: eu só trabalho aqui. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Aleluia. Chama alguém pelo nome e diga: fulano, uma nova estrutura emocional. Fala para ele. Não, eu quero ver você gritar o nome de alguém. Fulano, uma nova estrutura. Pessoal da internet aí, ó, uma nova estrutura, da carne para o espírito, e não por esforço, mas por uma decisão. Minha alma é estruturada no Espírito de Deus. Irmãos,
Esse mundo precisa de faróis, para que na tempestade do mar eles olhem e saibam qual é o caminho. Mas esses faróis precisam ser construídos, edificados, e a luz precisa ser acesa. Vou te dar uma palavra, eu não sei que tipo de guerra que você está enfrentando, você na internet, você aqui, não apague a sua lâmpada. Nem deixe que nada nem ninguém apague a sua lâmpada. Pelo contrário, decida brilhar mais. Agora é o tempo de brilhar. Hoje é o tempo da salvação. Agora é a hora de brilhar. Porque Jesus voltar não precisa mais, irmão. Amém? Amém.